Glória a Deus, queridos. Queridos, eu quero convidá-los. Oh, glória a Deus. Deus é maravilhoso e a presença dele é real aqui nesse lugar. Aleluia. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia comigo em Romanos capítulo 5, e nós vamos ler o verso 8. Romanos capítulo 5, verso 8. E o tema da mensagem de hoje é: era eu mais um condenado. Romanos capítulo 5, verso 8 diz assim: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Vou ler mais uma vez. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Feche seus olhos, vamos orar ao Pai. Pai, por favor, libera a tua graça sobre nós. Todos nós dependemos da tua voz. Todos nós somos necessitados, Deus, dessa mensagem. Ela pode mudar a vida de cada um que ouvir ela. Portanto, Pai, usa-me nos dons que o Senhor me concedeu, Pai. Pela graça que há no teu nome, fala ao coração dos seus filhos e filhas, e que não seja a voz da minha alma, mas que seja a voz do teu Espírito a ecoar na mente e no coração de cada um deles. Senhor, tantos que estão aqui diante dessa mensagem hoje, como aqueles que um dia ouvirão essa mensagem, Deus, manifesta a graça, manifesta o teu reino, revela o Evangelho de Cristo, Deus, através dessa mensagem, e ajuda-nos a viver o teu propósito. Leva-nos, Deus amado, ao centro da tua vontade, e repreenda agora, Pai, todo o inimigo da tua palavra, todo espírito maligno que possa tentar tirar a atenção do teu povo, que seja repreendida em nome de Jesus. Toda obra do mal seja repreendida em nome de Jesus. Que todo pensamento, Deus amado, evasivo, seja repreendido em nome de Jesus. E que a nossa mente esteja focada na tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a levar cativos nossos pensamentos à obediência de Cristo. Porque a tua palavra tem vida e poder para mudar e transformar cada coração diante dessa mensagem, cada filho e filha. Então fala ao espírito de cada um deles, Pai. Fala a alma de cada um deles, Pai. Em nome de Jesus, assim nós oramos. Amém e amém. Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor pela palavra dele, que nós acabamos de ler. Glória a Deus, glória a Deus. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Existe uma travessia, irmãos, e nós estamos vivendo um tempo de travessia aqui na Livres em Cristo. E existe uma travessia que muitos ainda não conseguiram experimentar. E não é a travessia de problemas, né? Atravessar. E quando a gente fala de travessia, é sair de um ponto e atravessar para outro ponto. E não é só a travessia de problemas que alguns ainda não conseguiram experimentar. De sair de um ponto de vida onde, sabe, a vida está difícil, onde parece que nada flui, onde parece que tem um mar de problemas na frente, onde parece que tem barreiras intransponíveis. Não é só essa travessia. Existe uma travessia que muitos ainda não conseguiram viver, que não é só a travessia das dificuldades circunstanciais da vida. Existe uma travessia que muitos ainda não conseguiram viver, e essa travessia é a travessia da identidade e da mente, do entendimento. Sair de um ponto e passar para outro, sair de uma fase, de um estágio da vida, de entendimento, de consciência de identidade, de consciência da obra redentora e substitutiva de Cristo. Sair de um ponto de inconsciência e incompreensão e fazer uma travessia para consciência e compreensão. Muitos ainda não viveram isso. Mas essa mensagem de hoje vai nos levar a essa realidade poderosa. E se você prestar atenção nessa palavra, Deus vai te fazer viver essa travessia que vai mudar tudo na história da sua vida. Vai mudar tudo nesse lugar, tudo sobre nós. Vai mudar tudo sobre você. Se você crê nisso, faz um barulho de glória aí, em nome de Jesus.
Glória a Deus, glória a Deus. Hoje, no período da tarde, eu estava orando a Deus. E hoje, durante o dia todo, irmãos, eu senti muito forte a presença de Deus. E hoje à tarde eu estava orando a Deus pela palavra, pela mensagem de hoje. E o Espírito Santo começou a ministrar no meu espírito sobre a obra redentora de Cristo Jesus, sobre a obra substitutiva de Cristo. E eu peço a todos que prestem atenção aqui, principalmente a Gabriela, preste atenção na mensagem, porque a pregação está aqui, não está com a Maria aí do seu lado não, tá? Preste atenção aqui na pregação. Então, durante a tarde de hoje eu orando, eu falei: Deus, fala comigo, Senhor. Fala comigo o que a tua igreja precisa, o que os seus filhos e filhas precisam, o que nós precisamos. E o Espírito Santo começou a ministrar sobre mim a obra substitutiva de Cristo, a obra redentora de Cristo por nós, na cruz do Calvário. E nós precisamos compreender uma realidade muito importante. Há uma frase que Deus me deu para essa introdução, que é a seguinte: porque enquanto o homem não entender quem ele era sem Cristo, ele nunca compreenderá plenamente quem ele é em Cristo. Eu vou repetir para você: enquanto o homem não entender quem ele era sem Cristo, ele nunca compreenderá plenamente quem ele é em Cristo. Olha para quem está do seu lado e pergunta: você sabe quem você é em Cristo? E essa é a realidade. Se nós não compreendermos quem nós éramos sem Jesus, nós nunca vamos compreender quem nós somos nele. E é por isso que tem muito crente que vive uma crise de identidade. É por isso que tem muito crente que vive uma crise de identidade, não consegue ainda compreender. E sabe, compreender quem você é em Cristo não torna você infalível, mas torna você consciente da misericórdia, da graça e do amor de Deus. Muitas vezes, irmãos, nós cantamos canções como essa, e eu pedi para o Ministério de Louvor, falei: coloca aquela música Era Eu, antes da palavra, para preparar o nosso espírito. E muitas vezes nós não compreendemos aquilo que nós cantamos. Nós cantamos canções sem prestar atenção naquilo que nós estamos falando. Essa canção, ela é literalmente Romanos do capítulo 1 ao capítulo 8 sendo cantada. Não sei se o autor compôs ela, inspirado por Deus, com essa consciência de que ele estava cantando Romanos capítulo 1 até o capítulo 8. Não é do capítulo 1, verso 1 ao verso 8, não. É o capítulo 1 até o capítulo 8. Está sendo cantado na letra dessa canção. E eu quero meditar com você um pouco sobre o que nós acabamos de cantar aqui. Mas é importante que você entenda uma coisa. E aqui está um problema muito importante e necessário de que haja entendimento. Muitos querem viver libertação, presta atenção nessa frase. Muitos querem viver libertação sem compreender sua condição sem Cristo. Querem viver uma nova vida sem entender o que foi resolvido naquela rude cruz. Eu quero viver libertação, mas eu não quero compreender como era a minha vida sem Jesus. Eu quero viver libertação, mas eu não estou nem aí para saber o que foi resolvido lá na cruz do Calvário por mim. Esses são fundamentos da fé cristã. E são esses fundamentos que nós vamos meditar aqui nessa noite. Então nós precisamos compreender que essa mensagem de hoje, ela não é uma mensagem para afagar a sua alma, não é uma mensagem para poder trazer sobre você um ânimo novo. Essa é uma mensagem de confronto da parte de Deus para todos nós, para confrontar o nosso estado atual, para confrontar a nossa realidade espiritual, para confrontar as verdades que nós vivemos e declaramos. Preste atenção nessa frase: você, assim como eu, era apenas mais um condenado no meio de muitos. Quando essa verdade é compreendida, irmãos, algo acontece dentro de nós. A cruz, ela deixa de ser apenas um símbolo e Cristo passa a ser tudo na nossa vida e não apenas parte. Jesus, ele falou: quem muito foi perdoado, muito ama. Quando ele estava lá na casa de Simão, que Lucas descreveu ele como Simão leproso, mas se ele fosse leproso, ele não poderia estar em casa, ele estaria num leprosário fora do convívio social. Mas por que Lucas chamou ele de Simão o leproso? Muitos de vocês sabem bem disso, isso já foi ministrado em outro momento. Porque o pecado do qual ele foi perdoado, que trouxe para ele restauração de vida, que
trouxe ele de volta para casa, sabe? Era um pecado tão grande, tão imenso. A lepra naqueles tempos não era apenas o sinal de uma doença. A lepra era o sinal da maldição de Deus sobre a vida de uma pessoa. Por isso, quando Jesus ele dá autoridade aos apóstolos, em Marcos capítulo 16, nos últimos versos, ele diz: em meu nome vocês curarão os enfermos, libertarão os leprosos. Olha, se lepra fosse só uma doença, ele não distinguiria uma coisa da outra. Ele falou: vocês curarão os enfermos e libertarão os leprosos. Porque lepra naquela época era um sinônimo de prisão espiritual, de aprisionamento. A pessoa ia apodrecendo e morrendo aos poucos. A pessoa perdia a sensibilidade, e Simão estava assim. Ele tinha sido curado da lepra. Deus havia perdoado ele da sentença de morte que ia apodrecer ele até o fim da vida. Deus perdoou ele, mas agora ele estava de volta na casa, ele estava de volta no convívio da família, mas ele não tinha sensibilidade quanto a Jesus. Ele não se importava com Jesus realmente estar na casa dele, e ele estar com Jesus. Ele se importava com o status que aquilo ia produzir, a bênção que as pessoas iriam dizer que ele tinha, o quanto ele era abençoado. Olha, ele é muito abençoado, além de ter sido curado da lepra. Olha o quanto ele tem de posse, olha o jantar que ele fez para Jesus. Olha, Jesus está na casa dele, ele é amigo. Jesus era o homem mais famoso daquele tempo, naquele lugar, naquela região. Então ter Jesus na casa dele era ter a pessoa mais famosa daquele momento histórico na casa dele. E ele não estava preocupado com Jesus. Por isso ele não deu um beijo em Jesus quando Jesus chegou, porque ele estava muito mais preocupado naquilo que ele ia mostrar para as pessoas. Por isso ele não deu o óleo para Jesus ungir a orelha, para ser ungido a orelha de Jesus, que fazia parte da cultura. Ele não deu. Ele não deu água para Jesus lavar as mãos. Ele não deu, sabe, porque ele estava muito preocupado com muitas coisas, porque tudo que ele estava fazendo era pelo status da presença, mas não pela presença em si. Então Lucas chama ele de Simão o leproso. E aí Jesus está ali, e você sabe bem, chega uma mulher pecadora, e ela beija os pés de Jesus, e ela chora nos pés de Jesus, e ela enxuga os pés de Jesus com as lágrimas, e Jesus diz para todos ali que o testemunho daquela mulher deveria ser contado para sempre. Onde quer que fosse falado daquele evangelho, o testemunho dela deveria ser contado. E mais, ele fez uma pergunta para Simão: Simão, quem mais ama? Aquele que foi perdoado de uma grande dívida? E eu estou parafraseando para simplificar aqui. Ou aquele que foi perdoado de uma dívida menor? Simão falou: o que foi perdoado da maior dívida. E ele falou: pois bem, essa mulher, desde que eu cheguei na sua casa, você não me beijou, você não me deu óleo para ungir, você não me deu água para lavar. Essa mulher, desde a hora que chegou, ela não cessa de beijar os meus pés, chorar nos meus pés, enxugar os meus pés com os cabelos, e ela derramou óleo precioso sobre os meus pés. Simão, quem muito foi perdoado, muito ama. Pergunta para quem está do seu lado aí, pergunta assim: você sabe o quanto Deus já te perdoou? Pergunta para essa pessoa: o quanto você ama a Deus? Sabe por quê, irmãos? A questão de Simão ali não era que ele tinha sido perdoado de um pecado menor do que a mulher pecadora. Na verdade, Jesus estava mostrando o contrário. Você foi perdoado de uma culpa que iria te apodrecer até a morte. Mas Deus te perdoou, mas você não tem consciência desse perdão. Agora ela, que foi perdoada de pecados considerados menores do que os seus, teve consciência do pecado que cometeu e teve consciência do perdão que recebeu. Por isso ela amou mais que você. Por isso ela me amou mais que você. Coloca a mão no seu peito e fala: Senhor Deus, eu não quero ser um crente leproso. Eu quero reconhecer a graça, reconhecer a tua obra na cruz. Eu quero entender o mistério do evangelho, para que eu possa ser grato em todas as ocasiões, de todas as formas, com todo o meu ser, de toda a minha vida. Aleluia. Quem entende isso, libera um som de glória, aplauda ao Senhor nessa noite. Glória a Deus.
E quando nós olhamos para essa música que nós cantamos, a primeira coisa que nós vemos, a primeira frase é: nasci e errei. O autor já começa cantando, ou o intérprete aqui já começa cantando: nasci, errei, a bagagem do passado eu carreguei. E aqui ele está falando da doutrina do pecado original e da depravação total. O pecado original e a depravação total estão sendo cantados aqui. Aqui mostra para nós esse texto, ou essa parte da canção, e a doutrina do pecado original e da depravação total mostram para nós que o homem não apenas peca, ele nasceu um pecador. E olha o que diz as Escrituras em Salmo 51, verso 5: eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. O salmista Davi, ele faz essa declaração. Ele reconhece que em iniquidade ele foi formado, e em pecado ele nasceu da mãe dele. Isaías 53, verso 6 diz: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho. E essa é uma realidade. Todos nós, não é alguns de vocês, não são alguns de nós que andávamos desviados por aí. Todos nós andávamos desviados. Todos nós nos desviávamos para o nosso próprio caminho, fazíamos a nossa própria vontade, estávamos distantes de Deus. E aí Romanos 3, 23 diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram, não foi alguns pecaram e outros não. Todos pecaram, todos os seres humanos pecaram, todos nós. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O pecado nos afasta de Deus. O pecado nos insensibiliza. É por isso que muitas pessoas não conseguem nem acreditar na existência de Deus, mesmo vendo tantas evidências. A gente vê pessoas que se acham tão inteligentes por aí, dizendo: tem que ser muito burro para acreditar que existe um Deus. Enquanto isso, nós olhamos para pessoas tão inteligentes, cientistas, pessoas que mudaram a história, revolucionaram a história da ciência. Sir Isaac Newton, o descobridor da teoria gravitacional, ele era um crente. Enquanto isso, os cientistas modernos dizem que é impossível crer em Deus e ser intelectualmente hábil. Mas a grande verdade é que Albert Einstein era ateísta, acreditava na existência de Deus. Blaise Pascal e tantos outros cientistas, eu poderia citar vários outros aqui, pessoas que não se achavam inteligentes, mas que deixaram na história da humanidade transformação poderosa naquilo que faziam dentro das ciências. Mas pessoas que se julgam inteligentes dizem: não dá para acreditar que Deus existe, mesmo com tantas evidências. Esses pensam assim. Mas nós sabemos pela fé e pela graça, não porque somos inteligentes demais, não porque somos muito capazes, mas porque a graça nos alcançou. A Bíblia diz que Deus escolheu os pequenos desse mundo para revelar a gloriosa graça que vem de Deus. Ele escolheu você e eu. Ei, olha para quem está do seu lado e fala: Deus te escolheu. E Ele tem se revelado a você. Mas você enxerga? Pergunta para essa pessoa: você enxerga? Olha o que diz o texto bíblico: assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Romanos 5, verso 12, na parte B. E quando nós olhamos para esses textos que eu li aqui, nós vemos um fundamento. O problema do pecado não começa nas escolhas, ele começa na natureza. O problema dos nossos pecados não começa nas nossas escolhas, ele começa na nossa natureza. As nossas escolhas vão nos levar às consequências do nosso pecado, mas o pecado não começa nas escolhas, ele começa na natureza que nós temos, a natureza pecaminosa. Como o salmista, no Salmo 51 que eu acabei de ler aqui, ele disse: em iniquidade me concebeu minha mãe, em iniquidade eu fui gerado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Ele sabia, ele já reconhecia, mesmo antes de ter a plenitude da palavra como nós temos hoje, porque ele não tinha esses textos sagrados aqui de Romanos 1, Romanos 8, Romanos 5, ele não tinha, mas ele já tinha a revelação do Espírito de que todos nós nascemos em pecado e todos nós somos carentes da graça de Deus. Preste atenção nessa frase: ninguém se torna pecador porque peca, todos
pecam porque são pecadores. Por isso, todos nós carecemos, todos nós carregamos uma bagagem que não conseguimos resolver sozinhos. Nós precisamos de Cristo Jesus na nossa vida. Você não peca porque você não é pecador porque você pecou. Você não se tornou pecador, eu não me tornei pecador quando nós pecamos pela primeira vez. Nós somos pecadores, por isso nós pecamos. E quando nós temos essa consciência, nós entendemos que sem Cristo nós vamos cada vez mais longe, mais distante da cruz, mais distante da redenção, cada vez mais longe, como mortos ficamos, se nos afastarmos do trono da graça. E aí nós podemos ter a casca de piedade, a casca de santidade, a casca de crente, a casca de uma pessoa feliz, a casca de uma pessoa satisfeita, mas por dentro, quando estamos longe de Cristo, o que nós sentimos de verdade é solidão, vazio, angústia, sabe, a necessidade de um preenchimento que nada consegue. Você pode ter todo o dinheiro do mundo, você pode ter toda a riqueza do mundo, você pode viajar o mundo inteiro, você pode fazer o que você quiser com dinheiro, você pode fazer muitas coisas. Mas mesmo assim, pessoas que tiveram tanto dinheiro, tiveram tanto vazio, que o dinheiro não pôde preencher. E não é porque o dinheiro causou o vazio nelas, mas é porque a ausência de Deus produz esse vazio que cresce cada vez mais. Um abismo chama outro abismo, é o que a Bíblia diz. E se nós dermos espaço para o abismo crescer em nós, vamos ficar cada vez mais longe de Deus e vamos nos ver cada vez mais afundando num abismo que não encontramos solução nenhuma. Efésios 2:1 diz que todos nós estávamos mortos nos nossos pecados e delitos. Todos nós estávamos mortos nos nossos pecados e delitos, e nós sabemos bem que morto não reage, morto não decide, morto não escolhe. Se todos nós, se a Bíblia diz, coloca para nós por favor Efésios capítulo 2 verso 1, olha o que diz as Escrituras, para você ver, essa é a palavra de Deus. Vocês estavam mortos nas suas transgressões e nos seus pecados. Morto escolhe sim ou não? Morto escolhe sim ou não? Se você pegar uma nota de R$100 e colocar na frente de um morto e falar, uma nota de R$2 e uma nota de 100 e falar, escolhe o quanto você quer, o morto vai escolher o quê? Nada, porque morto não escolhe. Morto, você quer viver ou quer continuar morto? O que ele vai escolher? Nada, porque morto não escolhe. Morto não tem capacidade de escolher. Então como é que você escolheu Jesus? Como é que você e eu escolhemos por Cristo? Como é que nós escolhemos vida em Deus, se nós estávamos mortos e não podíamos escolher? Sabe o que isso mostra? É que não foi você e eu que escolhemos. Nós estávamos mortos nos nossos pecados e delitos, mas Cristo, com sua graça e misericórdia, nos escolheu, nos redimiu, nos salvou, nos resgatou do império das trevas, nos trouxe para o reino da sua maravilhosa luz. A Bíblia diz que Ele nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, antes do pecado existir, antes de você e eu falharmos em qualquer circunstância da nossa vida, Ele escolheu você e eu. Ele já sabia das suas dificuldades, das minhas dificuldades. Ele sabia dos pecados que você iria cometer, dos que eu iria cometer. Ele sabe dos pecados que você vai cometer, dos pecados que eu vou cometer. E mesmo assim, Ele decidiu escolher você e eu. Quando eu olho para o meu lado, quando eu olho para pessoas que eu conheço da história da minha vida, eu vejo pessoas que eram muito melhores do que eu, para serem chamadas para a pregação do Evangelho, para serem pastores de um rebanho. Se você olhar para pessoas ao seu lado, você também vai encontrar pessoas melhores do que você para serem servos de Cristo. Talvez você está há tantos anos na igreja e não faz nada no corpo. É só um membro parado. E membro parado serve para quê num corpo? Imagina se os seus dedos não tivessem movimento. Se sua mão não se movesse. Se o seu braço fosse paralisado. Você carregaria um peso. Você carregaria esses membros que não iriam te ajudar, não iriam fazer nada de bom para o corpo, a não ser estarem ali fixados. Muitos crentes são assim dentro da igreja.
porque ainda não entenderam a obra de Cristo na cruz do Calvário, não entenderam que sem a graça nós estaríamos mortos, ainda estaríamos lá no mundo. Alguns de vocês estariam na bebida, na cachaça, nas drogas, outros estariam na prostituição, outros estariam no adultério, outros estariam seja lá no que for, mas Cristo Jesus nos escolheu e nos deu vida nele. Fomos resgatados pela graça, fomos salvos pela graça de Deus. E eu quero convidar você a colocar a mão no seu peito e declarar assim comigo. Declare assim: eu reconheço que sem Cristo minha natureza está corrompida. Eu não preciso apenas de ajuda, eu preciso de redenção. Graças a Deus, Ele me deu Cristo Jesus. Aleluia. Se você está entendendo essa mensagem, glorifique a Deus de todo o teu coração. Se você realmente está entendendo, renda graças a Deus, porque foi por Ele que você foi salvo. Nós estamos aqui pelo sacrifício de um Pai que entregou o seu Filho para morrer em nosso lugar. Nós estamos aqui salvos pela graça. Aleluia. E a música continua dizendo: estou preso por erros que cometi. E a grande verdade é que existem muitas pessoas assim, que permanecem presas por erros que cometeram. Observa aqui comigo que a letra da música diz: estou preso por erros que cometi. Não está assim: estou preso por erros que estou cometendo. Estou preso por erros que cometerei. Estou preso por erros que cometi. Tem muita gente assim, presa em erros que cometeu no passado, e não conseguem avançar na vida, não conseguem romper na vida. A vida fica travada, fica presa. Toda vez que você dá um passo para frente, parece que o Satanás, ele grita dizendo: mas você não pode avançar, porque olha o que você fez, olha o que você fez, olha o que você fez. E ele tenta mostrar quem você foi. E se você não entender a sua identidade em Cristo, você permanece preso por erros que cometeu. O meu casamento não deu certo por erros que cometi. Meu trabalho, eu perdi o emprego por erros que cometi. E tantas outras coisas, por erros que cometi. E nós precisamos compreender a doutrina da escravidão do pecado. E essa canção fala sobre ela. A doutrina da escravidão do pecado, ela mostra que o pecado não é só um ato. A doutrina da escravidão do pecado mostra que o pecado é uma prisão espiritual. E olha o que diz Provérbios 5, verso 22. As suas iniquidades o prenderão. As suas iniquidades o prenderão. João capítulo 8, verso 34 diz: todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Sois servos daquele a quem obedeceis, diz Romanos capítulo 6, verso 16. Vocês são servos daquele a quem vocês obedecem. E quando nós olhamos para esses textos, nós vemos uma realidade muito forte, muito dura, mas verdadeira. O homem sem Cristo não é apenas culpado, ele está preso, ele está em cativeiro espiritual. O homem sem Cristo não é apenas culpado, ele está preso, ele está em cativeiro espiritual. Ele não faz apenas o que quer, ele está preso no que domina ele. E é por isso que nós precisamos da graça, da salvação, da redenção de Cristo. E aí, se nós olharmos, nós vemos o seguinte: tantas vidas estão travadas por aí, por quê? Porque estão decidindo repetir os mesmos erros. Deus mostra o caminho, e aí você decide cometer o mesmo erro, de ir pelo caminho contrário à direção de Deus. Pessoas decidem lutar as mesmas lutas, viver os mesmos ciclos, porque não querem seguir a direção de Deus. Acha que é mais fácil viver e repetir aquele ciclo, e lutar aquela luta novamente, e passar de novo por aquele mesmo caminho errado, do que seguir a direção de Deus, quando na verdade seguir a direção de Deus, por mais que pareça ser a mais difícil das soluções, é a única que vai resolver. A única que vai resolver, a vontade de Deus.
Quero te convidar a declarar comigo assim, coloca a mão sobre o seu peito. Eu reconheço que o pecado não era apenas algo que eu fazia, mas algo que me prendia. E eu quero ser liberto totalmente, hoje, em nome de Jesus. Aleluia. Quantos querem realmente isso? Libere um som de glória, exalte ao Senhor. Sabe, não adianta ficar lutando contra os mesmos pecados, vivendo os mesmos ciclos. É necessário tomar uma decisão. Eu quero viver uma travessia de consciência. Porque não adianta eu atravessar as circunstâncias de problemas da minha vida e continuar vivendo com a mesma mentalidade. Sabe o que fez muitos hebreus morrerem na areia do deserto? O que fez muitos hebreus perecerem na areia do deserto quando eles estavam vivendo a travessia deles, do Egito para a terra prometida? A mentalidade de escravo. Eles foram livres no corpo, eles receberam palavras de libertação e liberdade, mas eles não se viam e não se faziam libertos no pensamento. Continuavam nos mesmos ciclos, vivendo as mesmas circunstâncias, tomando as mesmas decisões. Preste atenção nessa mensagem. Deus está querendo trazer libertação sobre cada um de nós. E a letra da música diz: era eu condenado. Eu era um condenado. E aqui está falando da doutrina da condenação justa de Deus. E é por isso que eu trouxe as doutrinas que estão... A letra da música é só para você compreender aquilo que é doutrina sagrada, doutrina do Evangelho de Cristo. E como a letra dela tem as doutrinas, mesmo de modo implícito, a doutrina da condenação justa, ela mostra para nós o seguinte: Ezequiel capítulo 18, verso 4: a alma que pecar, essa morrerá. Olha o desígnio de Deus. Por isso é condenação justa. Por quê? Quando você pecou, alguém te fez pecar, sim ou não? Alguém te obrigou a pecar? Alguém te forçou a pecar? Não, você e eu. Todas as vezes que pecamos deliberadamente. Ninguém tem a capacidade de fazer o outro pecar. Por isso que quando Adão tentou jogar a culpa em Eva tentou jogar a culpa na serpente, Deus puniu os três. Porque não adiantava Adão dizer: a mulher que tu me deste me deu de comer. E Eva: a serpente me enganou. Não adiantava. Porque não tem isso, ninguém faz o outro pecar. Nós pecamos porque nós somos pecadores. Mas eles não eram antes disso. Eles tinham a liberdade. Eles tinham o livre-arbítrio sem ser afetado e corrompido pelo pecado. Mas eles decidiram. Eva decidiu, por seu próprio coração, experimentar do fruto que Deus havia proibido que eles comessem. Por quê? Qual foi a palavra da serpente para ela? Eva, o que foi dito é que se você comer desse fruto, você vai morrer, não é isso? Sim, foi isso que foi dito, mas não é verdade. Você não vai morrer. O dia que você comer desse fruto, você vai ser igual a Deus. Sabe o que mexeu com o coração da Eva? É que ser igual a Deus era ser maior que Adão. E toda vez que Deus chegava no jardim, Ele não chamava Eva, Eva. Ele não chegava e falava: Eva, olha, isso, isso, isso. Não, Ele chegava e falava: Adão. E aí Eva ouviu assim: você vai ser igual a Deus. Ser igual a Deus é ser maior que Adão. Desde o Éden, essa mentalidade demoníaca que nós temos na nossa geração, de uma forma muito mais aguçada, de empoderamento feminino, de fazer com que as mulheres entendam e pensem: nós somos iguais aos homens. Não somos iguais. Porque existem movimentos por aí, como os movimentos feministas, que nós não somos iguais aos homens, nós somos melhores que os homens. E foi isso que o diabo implantou lá no Éden: você será igual a Deus. E Eva comeu. O coração dela se encheu de vontade de ser igual a Deus. E ela leva para Adão, e ela mostra para Adão que não tinha morrido, mas que agora
ela tinha uma consciência que Adão não tinha. E Adão come também, já que ela não morreu. Mas Eva enfiou o fruto na boca de Adão, sim ou não, Silas? Ela forçou Adão a comer, falou: coma, agora você tem que comer. Foi isso que ela fez, sim ou não? Não. A serpente também não fez isso com Eva. A serpente disse o que Eva ouviu, e Eva gostou do que ouviu. E aquilo entrou no coração dela. Adão viu e ouviu o que entrou no coração dele. E todos os três foram punidos por Deus, porque ninguém faz o outro pecar. Todo pecado é deliberadamente do indivíduo que pecou. A alma que pecar, essa morrerá. O salário do pecado é a morte, Romanos 6:23. Quem não crê já está condenado, João 3:18. E falando de crer na redenção em Cristo Jesus. Na redenção. O que é redenção? Inteiro ouvindo isso e nunca procura saber o que é. Mas se ouvir alguma palavra, se ouvir alguma língua estranha, se ouvir alguma coisa sobre o Apocalipse, quer procurar para saber. Quer saber o que a palavra tal, A ou B, diz no grego ou no hebraico, mas não sabe nem no português o que significa doutrinas fundamentais da fé cristã. E hoje não está aqui porque eu levei lá para dentro pouco antes de entrar. Mas aqui na Livres você tem o quem somos e no que cremos, com todas as doutrinas da graça. Todas as doutrinas da graça. Mastigada, sabe? Eu estava falando isso com a Gleice hoje, presbítero Ronaldo. Falei, o povo quer, eu não sei nem mais o que o povo quer. Que a gente mastiga, a gente rumina, a gente entrega para eles, e as pessoas pegam e fazem assim, ó. E aí vão procurar autores lá de fora, vão ler livros e fazer cursos e estudar coisas profundas e altas, quando na verdade não conhecem nem os fundamentos da fé. O que é redenção? Se você perguntar para quem está do seu lado, defina para mim o que é redenção, você vai saber responder. Defina para mim a obra substitutiva de Cristo na cruz do Calvário, você vai saber responder. São doutrinas fundamentais do Evangelho. Dizer eu sou cristão e não saber essas doutrinas é incoerência. Eu sou cristão e não conheço as doutrinas do cristianismo. Não é as doutrinas da Livres, são as doutrinas do cristianismo de Jesus Cristo, as doutrinas dos apóstolos, as doutrinas da igreja de Cristo. Cristo nos redimiu do nosso pecado. Ele pagou a dívida que nós não podíamos pagar. Isso é a obra da redenção. Você tinha uma dívida, nós tínhamos uma dívida que era impagável. Nada que você fizer, nada que eu fizer, pode pagar a dívida que nós tínhamos com Deus, não era com o diabo. Com Deus, porque a alma que pecar, essa morrerá. A sentença foi dada pela boca de Deus. A alma que pecar, essa morrerá. A dívida era com Deus. Mas aí Cristo veio. E a Bíblia diz que Ele foi julgado no meu e no seu lugar. Isso é a obra redentora de Cristo. Isso é a obra de substituição de Cristo por nós. E entenda uma coisa. Essa obra ela não é emocional. Essa obra ela é jurídica. O homem sem Cristo ele não está apenas ferido, ele está sob sentença de morte. Não é assim, eu estou sem Jesus e eu estou mal emocionalmente, eu estou ferido no meu espírito, eu estou ferido na minha espiritualidade. Não, ele está morto na espiritualidade. O homem sem Cristo, a mulher sem Cristo não está doente. Não está doente. Ele está morto nos seus pecados e delitos. E ele precisa da substituição da obra de Cristo Jesus. Não é sobre como você se sente. Não é assim, não, eu me sinto bem. Eu sinto que eu não estou tão mal. Eu sinto que eu não estou tão ruim. Até que eu estou bem. Mas não é como você se sente. Não é como você se sente.
é como Deus vê você, é sobre a verdade do reino, é sobre o veredito de Deus sobre você, sobre nós, sobre aquele que está distante do Senhor. E o veredito é claro: culpa, condenação, distanciamento de Deus, morte espiritual. Esse é o veredito de Deus, desde lá do Éden. Não só para Adão e Eva, mas para todos que pecarem. Todos nós estávamos destituídos da glória de Deus. E eu quero convidar você a fazer essa declaração. Diga assim: eu reconheço. Coloca a mão no seu peito e diga: eu reconheço que sem Cristo eu estava sob condenação, uma condenação justa diante de Deus. Diga assim: mas graças a Deus que em Cristo Jesus eu fui salvo pela graça. Aleluia. Quem entende isso, libere um som de glória, exalte ao Senhor nessa noite. E aí a música prossegue e diz: ele foi julgado em meu lugar. E aqui nós vemos a substituição da pena que nos foi dada por Deus. E esse é o centro de tudo do Evangelho. Porque o Evangelho, ele é o homem caído no pecado, a substituição do sacrifício de Cristo em nosso lugar, a redenção através da obra de Cristo e a salvação em Cristo Jesus. Então, quando nós olhamos para os profetas, Isaías 53, verso 5 diz: ele foi ferido pelas nossas transgressões. Jesus foi ferido pelas minhas e as suas transgressões. E o que é transgressão? É o que eu falo. Você é crente, ouve esse termo há muito tempo e não sabe o que significa. Então falta você aprender os fundamentos da fé cristã. São termos simples que você ouve todo culto, em todo lugar, em pregações que você assiste no YouTube. Se forem pregações bíblicas, você vai ouvir sobre redenção, substituição, você vai ouvir sobre essas coisas. Mas e aí? Eu não sei o que significa, eu não sei. O texto diz assim: ele foi ferido pelas nossas transgressões. Transgressão é quando você sabe qual é a lei, você tem consciência da lei de Deus, e mesmo assim você decide errar. Isso é transgressão. Qual é a diferença da transgressão para o pecado e para a iniquidade? Pecado é errar o alvo, você não quer errar, mas você erra sem querer. Isso é pecado. Pecado é quando você quer fazer a coisa certa e você acaba errando sem querer. Isso é pecado. Transgressão é quando você sabe que é errado e mesmo assim você faz. Não é pecado, é transgressão. É pior que pecado, é transgressão. Agora, o que é iniquidade? Iniquidade é o pior de todos. Porque se pecado é quando você quer acertar e erra sem querer, transgressão é quando você sabe que vai errar e mesmo assim decide errar. Iniquidade é quando você decide continuar no erro, mesmo sabendo que aquilo transgride a lei de Deus. Iniquidade é quando você decide continuar no mesmo erro, mesmo sabendo. E a Bíblia fala, Isaías 59, coloca para nós, por favor. Não está aqui no meu sermão, mas se não me falha a memória, Isaías 59, verso 1 e 2. Coloca para nós na tela, por favor. Vejam, o braço do Senhor não está encolhido para que não possa salvar, nem surdo os seus ouvidos para que não possa ouvir, mas, contudo, as suas maldades separam vocês do seu Deus, e os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, por isso ele não os ouvirá. E aqui a palavra maldade, ela também é transliterada como iniquidade. Coloca na versão de João Ferreira de Almeida para mim, por favor, Michele. Pode ser Almeida Revista e Atualizada, Revista e Corrigida, acho que qualquer versão de Almeida ali. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. A iniquidade é o pecado consciente, deliberado e permanente. Você decide continuar no pecado, mesmo sabendo que é transgressão contra a lei de Deus. Transgressão é quando você peca contra a lei de Deus, conscientemente. Pecado é quando você quer acertar e erra sem querer contra a lei de Deus. Aí você está pecando.
Mas iniquidade é quando você sabe que está transgredindo a lei e decide continuar. E olha qual é a consciência dela. Ela traz separação entre nós e Deus. E aí o pecado que nós cometemos esconde o rosto de Deus para que Ele não ouça as nossas orações, para que Ele não ouça a nossa adoração, para que Ele não ouça a nossa voz. Aí não adianta falar, Deus me perdoa. Só assim, Deus me perdoa. Tem pessoas que oram de modo genérico. Deus me perdoa pelos meus pecados. Você já leu o Salmo 51 todo? Se você ainda não fez isso, faça. O salmista Davi, num dado momento, ele fala assim: apaga as minhas iniquidades, purifica-me das minhas transgressões, perdoa-me dos meus pecados. Ele não pede só por uma coisa, ele não fala só, me perdoa pelos pecados que cometi. Não, ele sabia que ele tinha cometido transgressão. Então ele pede, apaga as minhas transgressões. Ele sabia que tinha cometido iniquidade, então ele fala, purifica-me da minha iniquidade, porque a iniquidade, ela traz uma marca, ela traz uma doença, ela traz uma ferida, uma lepra. É por isso que Davi, no Salmo 51, ele vira e fala, purifica-me com o hisopo e serei mais alvo que a neve. Sabe o que era o hisopo? Um arbusto, um galho que era utilizado na purificação dos leprosos. 2 pombas eram mortas, o sangue, na verdade 2 pombas eram pegas, 2 pombas brancas, uma delas era degolada, o sangue dela derramado sobre uma bacia, e a outra pomba era mergulhada sobre essa bacia, um molho de hisopo era mergulhado ali e era aspergido e passado no corpo do leproso, quando se supunha que o leproso estava curado. A lepra está sumindo, eu acho que Deus me perdoou, eu acho que eu fui curado. Por que Jesus falou para aqueles 10 homens leprosos? Vão até ao sacerdote e apresentem-se a ele. E aí o texto bíblico diz que enquanto eles estavam indo, todos eles foram curados. Os 9 seguiram em frente, mas um voltou para agradecer a Jesus. Por que Jesus mandou eles irem até o sacerdote? Porque era o sacerdote que declarava, depois de fazer todo esse ritual com o hisopo, com o sangue da pomba, e aí ele passava, pegava o hisopo, molhava no sangue, aspergia sobre a pessoa, passava sobre o corpo dela, depois pegava aquela pomba branca viva, molhava no sangue e ele soltava aquela pomba. E se aquela pomba branca fosse embora, não pousasse em nenhum lugar por ali, não ficasse por ali, mas na hora de ser solta ela fosse embora, para longe, aquele leproso tinha sido considerado, e era a forma como Deus mostrava para eles que aquele leproso tinha sido curado realmente, perdoado, purificado. Mas se depois de soltar a pomba ela pousasse em algum lugar ali por perto, permanecesse por ali, o sacerdote dizia, olha, volte para o leprosário, você ainda não foi perdoado por Deus. Então quando Davi fala, purifica-me com o hisopo e eu serei mais alvo que a neve, depois de ter pedido perdão do pecado, da transgressão e da iniquidade, é porque ele tinha consciência de que a iniquidade tinha produzido nele uma lepra espiritual, que tinha deixado ele insensível à presença de Deus. Insensível. Então tem crentes que estão assim, eu já estive nessa condição, irmãos. Não importa o que você faz na igreja. Não importa se você é obreiro, se você é crente há muitos anos. Não importa se você é pastor. Se você se permite ser enredado, e é por isso que a palavra de Deus diz que nós devemos nos livrar de todo o embaraço. E eu tenho repetido isso. E eu não sei porque o Espírito Santo tem mandado repetir isso vez após vez aqui dentro dessa igreja nesses últimos dias. O embaraço que você não desembaraça hoje torna-se o pecado de amanhã. Embaraço não é pecado. Mas o embaraço pode se tornar pecado se você não se desembaraçar dele. Ah, não é pecado ficar conversando com a irmãzinha até tarde da noite, ou com o irmãozinho até tarde da noite no WhatsApp. É embaraço, pode não ser pecado, mas é embaraço. Estamos falando da palavra de Deus, mas é embaraço. Você é casado, casada, é embaraço e vai virar pecado se você não se converter. Ah, mas isso, aquilo, não, mas não tem nada a ver. O não tem nada a ver, geralmente é embaraço. Aquele negócio que você diz assim, não, mas isso eu acho que não tem nada a ver. Na hora da raiva solta palavrões,
Não, mas isso não tem nada a ver. Deus sabe que eu estou nervoso. Deus que me perdoe. E isso vai virando um embaraço. O jeito que você trata as pessoas, na sua casa, no seu trabalho, na sua igreja, a forma como você lida com seus irmãos, pode não ser pecado, mas é embaraço, está prendendo pessoas, está impedindo pessoas de avançar. Então se prepare, porque o embaraço pode se tornar pecado. Desembarace hoje. O apóstolo Paulo diz: livremo-nos de todo o embaraço e do pecado que tão de perto nos rodeia. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Isaías 53, verso 6. O fez pecado por nós. Deus fez Jesus pecado em nosso lugar. 2 Coríntios 5, verso 21 diz isso. 1 Pedro 2, verso 24 diz: levando ele mesmo os nossos pecados. Romanos 5, verso 8 diz: Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E isso não é simbólico, irmãos, isso é real, isso é substitutivo, isso é judicial. Deus tinha dado uma sentença, e se não fosse o sangue de Cristo naquela rude cruz, nós estávamos todos destruídos já, todos perdidos. Jesus não apenas sofreu por você, Ele morreu por você, Ele entregou a vida dele por você e eu. Ele não apenas carregou a dor, Ele carregou toda a nossa culpa, todos os nossos pecados cometidos no passado, os que talvez você esteja cometendo no presente, os que cometeremos no futuro, todos eles, Ele levou sobre Ele. Ele tomou o nosso lugar naquela cruz. A cruz era para nós, não era para Ele. Até a exemplificação que Deus permitiu que acontecesse ali, era uma representação para todos nós. Repara, Jesus é posto, deitado sobre a cruz. E precisaram, Bruno, amarrar os braços dele e puxar. Sabe por quê, Bruno? Porque os furos que estavam ali no madeiro, no patíbulo da cruz, os cravos, eles não têm a capacidade de perfurar a madeira. Os cravos, eles são densos, mas eles podem ser retorcidos. Por isso que o cravo era utilizado, porque transpassava-se o punho do crucifixado, e do lado de trás eles rebatiam o cravo para amassar, para que não soltasse, para que o cravo não escorregasse ali e saísse. Mas o cravo não era resistente o suficiente para atravessar o pulso do crucificado e a madeira do patíbulo. Então a madeira do patíbulo já vinha furada nas duas pontas. Mas aí o texto bíblico diz que amarraram as mãos e os pés de Jesus e esticaram Jesus para perfurar as mãos dele. Por que fizeram isso? Porque aquela cruz não era para ele. Aquela cruz era para Barrabás. E Barrabás era uma representação minha e sua. Barrabás era um insurreto. Barrabás era alguém problemático, alguém que achava que estava lutando por uma causa nobre, mas quando na verdade era alguém extremamente complicado, assassino, bandido, ladrão. Aí você fala: eu não sou nada disso. Aí Jesus diz: se você desejar a morte do seu irmão, você já é assassino no seu coração, independente do que ele fez com você. Se você desejar a morte dele, você já está sendo um assassino no coração. Você não é adúltero, mas se você olhar para uma mulher com desejo, ou para um homem com desejo sexual, você já se tornou um adúltero no seu coração com ela. A cruz não era para Jesus, era para você e eu. Barrabás era a nossa representação. Mas eu não sou ladrão, e quantas vezes você e eu, mesmo que no tempo da ignorância, roubamos o dízimo do Senhor, fomos infiéis com Deus. Vocês me roubam e me perguntam no que me roubam? A cruz era para Barrabás, que representava você e eu, por isso não era para os braços de Jesus, era para os braços de Barrabás. Mas ele foi colocado no meu e no seu lugar. Ele foi colocado no lugar de Barrabás, para nos dar redenção e vida. E eu quero te convidar a declarar assim comigo: eu reconheço que Jesus tomou o meu lugar. A condenação que era para mim caiu sobre ele, e pela graça, pelas feridas de Cristo, pelas dores de Jesus, pelo sangue dele na cruz, eu fui redimido. A minha dívida foi paga.
Eu fui perdoado e agora eu posso viver vida plena. Eu posso pedir perdão, me arrepender, confessar os meus pecados e voltar para o tempo da graça, e voltar para o trono da graça. É isso, querido. Se você entende isso, libere um som de glória e exalte ao Senhor. E eu vou partindo para a parte final da nossa mensagem de hoje. Na letra da canção nós vemos: hoje eu tenho vida. Depois de ter feito as declarações que nós vimos aqui, ele foi julgado em meu lugar. O autor ele declara: hoje eu tenho vida. E aqui ele está falando da justificação e do novo nascimento em Cristo Jesus. A justificação pela graça e o novo nascimento em Cristo Jesus. A cruz, ela não termina no perdão. Você sabia disso? Pergunta para quem está do seu lado aí: você sabia que a cruz não termina no perdão? A cruz não termina no perdão. Não é assim: a cruz me deu perdão, ponto. Não, a cruz não termina no perdão. A cruz nos deu perdão. O sacrifício de Jesus na cruz nos deu perdão. O sacrifício de Jesus na cruz nos deu vida. O sacrifício de Jesus na cruz nos deu salvação. O sacrifício de Jesus na cruz nos lavou. O sacrifício de Jesus na cruz nos deu acesso ao Pai. Olha como a cruz de Cristo não termina no perdão, mas tem muito mais. Sabe, quando você e eu estivermos na eternidade, quando nós estivermos na eternidade e o Senhor olhar para você e eu, nós vamos poder dizer: a cruz não terminou no perdão, porque eu estou aqui hoje, diante da fonte da vida, diante da fonte de graça, e Ele está voltando, irmãos. O Rei está voltando, Jesus está voltando. A vinda de Jesus está mais próxima do que muitos de vocês imaginam. Ele está voltando, e nós estaremos com Ele, e nós vamos poder declarar essa verdade. Olha, Ezequiel 36, verso 26 diz: e eu darei a vocês um novo coração. Coloca a mão no seu peito e fala: Deus, eu quero um novo coração. Aleluia. João 10:10 diz: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância, em grande quantidade. Ele veio para nos dar vida, não só o perdão. Ele veio para nos dar um novo coração. Ele veio para nos dar vida. Nós fomos vivificados juntamente com Cristo. Efésios 2, verso 4 e 5. Romanos 5:1. Nós fomos justificados pela fé e por isso nós temos paz com Deus. Sabe por que nós conseguimos ter paz com Deus? Porque nós fomos justificados pela fé. Sabe o que é a justificação? Sabe o que é o ato de ser justificado? Nós fomos justificados. Nós fomos justificados com Cristo e por isso nós temos paz com Deus. Você não deixou de ser pecador porque recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador. Você continuou sendo pecador e necessitando, portanto, do Salvador todos os dias. Imagina, Karen, se nós todos deixássemos de ser pecador quando aceitamos Jesus. Aceitei Jesus, agora eu não sou mais pecador. O apóstolo João, na sua primeira carta, ele diz: todo aquele que disser que não comete pecado é mentiroso e a verdade não está nele. Ninguém vira pecador porque cometeu pecado, não é verdade? Nós vimos aqui. Nós cometemos pecados porque somos pecadores. E isso significa que nós precisamos todos os dias do Salvador, Ana. Não é só quando nós aceitamos Ele, mas no dia seguinte nós continuamos precisando dele, Bruno. No dia seguinte, Cristiano, né? Nós continuamos precisando dele, Cristiano. Depois que o Cristiano passar pelas águas do batismo, Cristiano, você vai continuar precisando dele, assim como eu. Depois que você, Léo, passou pelas águas do batismo, você parou de precisar de Jesus, sim ou não? Não, você continua precisando dele, todos nós. Sabe por quê? Porque continuamos sendo pecadores e carecemos da misericordiosa graça de Deus por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador.
Por isso o relacionamento precisa ser diário. Por isso o pão da propiciação precisa ser trocado. Não pode continuar lá e passar semanas. Não. 7 dias, depois tem que ser trocado. 7 dias e depois tem que ser trocado. Por quê? Porque a comunhão precisa continuar acontecendo. Mas lembra do maná no deserto? Todos os dias caía, menos no sábado. Todos os dias. E não dava para juntar maná. Tinha que comer no mesmo dia. Porque se você tentasse juntar para o dia seguinte, ele apodrecia de um dia para o outro e ficava intragável. Então precisava todos os dias. Isso mostra para nós que quando nós estamos no deserto da nossa vida, vivendo uma travessia, o relacionamento não pode ser semanal. O relacionamento tem que ser diário. Diário, todo dia. Quanto mais você olha e fala, meu Deus, eu estou passando por um deserto. Entenda, eu preciso todo dia de relacionamento com Deus. Não adianta eu pensar que o culto de quinta vai me sustentar na sexta, no sábado, até chegar no domingo. Não, eu preciso todos os dias. Aí você fala, mas o pão da propiciação, o Senhor falou que era trocado de uma semana para outra, 7 dias. O pão da propiciação, o Senhor falou, era trocado. Mas e aí? Nós nos reunimos domingo, quinta, domingo. Aqui a gente chega e troca o pão da propiciação. Mas lá em casa é onde eu mantenho o relacionamento todo dia com Jesus. E se não for, o pão da propiciação não vai ser o suficiente para você. O pão que você come dentro do templo, o pão que você come no santuário, não vai ser o suficiente, porque o maná não era comido dentro do santuário. O maná era comido dentro de casa, na sua própria tenda. Então precisa de relacionamento todo dia, ainda mais se estiver passando pelo deserto, ainda mais se estiver vivendo uma travessia, relacionamento diário. Eu quero te convidar a declarar assim: eu reconheço que em Cristo eu recebi nova vida. Eu não sou mais quem eu era. Portanto, o diabo não pode mais me acusar daquilo que eu fiz ou de quem eu fui. Fala, eu não estou mais lá. Eu estou em Cristo e eu sou nova criatura. Aleluia. Se você entende isso, libere um som de glória e exalte ao Senhor. Glória a Deus, mas só se você realmente entende. E agora eu encerro com a última parte. Escandaloso amor que me encontrou. E aqui é a doutrina da graça irresistível. A graça irresistível. Todas essas doutrinas que eu falei aqui está dentro do quem somos e no que cremos. Mas não só isso aqui. Completamente ali, esmiuçada, com o máximo de informações possíveis. O amor de Deus. Olha o que o autor diz: escandaloso amor me encontrou. Esse amor, ele não é comum. Ele é soberano. E o que isso significa? Que esse amor tem todo o poder. Que esse amor tem toda a autoridade. Que esse amor não está em Deus, ele é o próprio Deus. É o amor de Deus por você, é o próprio Deus em você. Jeremias 31, verso 3 diz: com amor eterno te amei. Pela graça nós somos salvos. Efésios capítulo 2, verso 8 e 9. Lucas 15, verso 4 até o 6 diz: vai após aqui se perdeu até encontrá-la. Isso aqui falando sobre a mulher que perde uma dracma e ela vai até essa dracma e procura diligentemente até encontrar. Sabe por quê? Tem gente que é ovelha perdida e está lá fora, mas tem dracmas perdidas dentro de casa. Pessoas que falam, eu sou crente, eu sou um cristão. Não, eu creio em Cristo, eu estou em Deus, eu amo Jesus, eu reconheço a obra dele na minha vida, mas está distante, pessoas que estão distantes dele, estão dentro da casa, mas longe da comunhão. Romanos 8:30 diz: aos que predestinou, também chamou, e aos que chamou, também glorificou. Repara uma coisa, coloca para mim por favor Romanos 8 verso 30. Coloca na tela por favor. Olha o que diz, para você acompanhar comigo.
E aos que... Coloca o verso 29, por favor, para a gente pegar o contexto. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja, Jesus seja, o primeiro filho, ou o primogênito entre muitos irmãos. Antes ele era o unigênito, lembra? Agora ele é o primogênito. Aos que predestinou, a esses também chamou. Aos que chamou, a esses também justificou. Aos que justificou, a esses também glorificou. Só que eu já falei sobre esse texto aqui em estudo bíblico. Lembra, Laura? Eu já falei sobre esse texto de Romanos 8 em estudo bíblico. E eu mostrei para vocês, explicando o seguinte: repara comigo, aos que predestinou. Quando foi que ele nos predestinou? Ele nos escolheu nele onde? Antes da fundação do mundo. Ou quando, melhor dizendo. Onde ele nos escolheu? Nele. Quando ele nos escolheu? A Bíblia diz antes da fundação do mundo. Então, ele nos escolheu antes da fundação do mundo. E a esses a quem ele escolheu, ele também chamou. Quando foi que ele nos chamou? Quando você estava morto, quando eu estava morto, e ele nos chamou, e nós recebemos vida para o reconhecer e o aceitar como Senhor e Salvador. No dia em que você levantou a sua mão e reconheceu ele como Senhor e Salvador da sua vida, foi quando ele te chamou, e você se entregou a ele. E aí aos que chamou, a esse também justificou. Quando foi que ele nos justificou? Lá na cruz do Calvário, em Cristo Jesus. Repara que o tempo está todo ali no passado. Aos que chamou também justificou. Não está escrito justificará. Aos que predestinou também chamará. Não, também chamou. E aos que chamou, a esse também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Mas nós já fomos glorificados, sim ou não? Não. Se eu olho para você e você olha para mim, nós ainda não estamos glorificados. Quando é que a glorificação vai acontecer? A Bíblia mostra para nós, em 1 Coríntios capítulo... Me fugiu da memória agora. 53? Não me fugiu da memória. Vê aí para mim, por favor. A glorificação. Isso, 15:53. Muito obrigado. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista de imortalidade. Verso 54. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, o mortal e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Verso 55. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Verso seguinte: graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Verso seguinte: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Quando é que nós seremos glorificados? Na volta de Cristo. Esse texto, no contexto, se você ler os versos anteriores ao 53, você vai ver que está falando da volta de Jesus. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós o veremos nos ares. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro e subirão para estar com Ele. E nós que estamos aqui, nós que estivermos aqui, seremos transformados num piscar de olhos, e iremos nos encontrar com Ele e estaremos com Ele para sempre, onde quer que Ele estiver. Mas quando é que acontece essa glorificação? Na volta de Jesus. Mas por que que o apóstolo Paulo, guiado pelo Espírito Santo, coloca tudo no tempo passado, não no futuro? Ele não coloca aos que predestinou, a estes ele chamará. Aos que ele chamar, a esses ele justificará. Aos que ele justificar, a esses ele glorificará. Não, ele colocou tudo no tempo passado. Porque em Deus tudo já aconteceu. Quando aconteceu? Na obra de Cristo, por você e eu. Olha para quem está do seu lado e fala assim: não aceite mais que o inimigo diga para você que você ainda carrega os seus pecados, porque em Cristo a obra do Pai foi completa. Você foi chamado, você foi justificado, você foi glorificado, você foi escolhido por Deus. Aleluia. Quem entende isso, libere um som de glória. Fica de pé, por favor.
E sabe o que é importante entender, Cristiano? É que quando essa música fala, escandaloso amor que me encontrou. Escandaloso amor. E é realmente um amor escandaloso. Sabe por quê? Porque quem consegue amar os seus inimigos? Quem consegue amar aqueles que tentaram contra a sua vida? Quem consegue amar aqueles que mataram seu filho? Quem consegue amar aqueles que feriram você, machucaram na alma ou na carne? Quem consegue perdoar e amar? Perdoar já é difícil, que dirá amar? Perdoar já é difícil, é verdade ou não é? Você perdoar alguém que te machucou, que te feriu. Nós somos cristãos, o nosso dever é perdoar, mas perdoar não é fácil. Nós precisamos lutar contra a nossa carne, contra as nossas vontades, contra o nosso eu, contra o nosso ego, contra a nossa ira, para conseguir perdoar quem nos fere ou quem nos feriu. Mas é nosso dever perdoar, porque carregar rancor, ressentimento, desejo de vingança, a palavra de Deus diz que a vingança pertence a Ele, a Deus, e Ele retribuirá a cada um de acordo com as suas obras. Então, se no nosso coração cresce um desejo de vingança contra qualquer um que te ofendeu, às vezes você foi abusada na infância, às vezes você foi ferido, machucado, machucada de alguma forma, às vezes você que está diante da mensagem aqui hoje, você passou por dores terríveis, pessoas que machucaram você, mas a direção de Deus é: assim como Deus nos perdoou, nós devemos perdoar os nossos ofensores. Não é fácil, mas nós devemos. Isso traz cura, não para o ofensor, porque às vezes o ofensor nem quer o seu perdão, mas traz cura para quem libera o perdão. Você que libera o perdão, flui, avança, a vida segue. Deus abre os céus, Ele cumpre as promessas. Mas além de perdoar, o Evangelho ensina que Jesus, que foi ferido por você e eu, que foi transpassado por nossa causa, Ele não só nos perdoou, Fabiano, mas Ele nos amou. Ele te escolheu, Ele me escolheu, Ele nos escolheu. Então Ele nos chama para que nós possamos viver o verdadeiro amor dEle na nossa vida. E a minha pergunta para você hoje é: você entende de onde você saiu? Você entende o que foi resolvido na cruz do Calvário? Você entende quem você se tornou em Deus? Olha para quem está do seu lado e fala: eu saí da morte para a vida, da condenação para a salvação. Fala para quem está do seu lado assim: a cruz de Cristo, o sacrifício dele resolveu a minha dívida. Diga para quem está do seu lado assim: eu me tornei filho de Deus, perdoado pela graça, sarado pelo sangue de Cristo, preparado para viver o projeto de Deus. Agora levanta a sua mão com fé e ousadia e diga: Satanás, você não tem mais poder sobre a minha mente, sobre a minha vida. Você não tem mais autoridade, porque eu fui comprado pelo sangue de Jesus. A minha consciência foi lavada pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Diga: eu fui salvo pela graça. Não foram obras minhas, foram obras de Jesus. Aleluia! Quem entende isso, libere o som de glória. Você está saindo daqui redimido, lavado, compreendendo a sua identidade em Jesus. Aleluia! Aleluia! Eu quero te convidar para nós encerrarmos a cantar essa parte da canção. Hoje eu tenho vida, Ele foi julgado em meu lugar. Hoje eu tenho vida, hoje eu tenho vida. Escandaloso amor, escandaloso amor me encontrou. Aleluia.
agora você está cantando com consciência daquilo que você está falando, por meio da palavra de Deus e com a unção de libertação sobre você. Éramos condenados. Cante isso. Ele foi julgado em meu lugar. Hoje eu tenho vindo. Escandaloso amor. Escandaloso amor. Obrigado, Jesus. Hoje eu tenho vindo. Eu oro nessa noite, Senhor, por cada um dos seus filhos e filhas. Pai, em nome de Jesus, nós entramos aqui e alguns, Deus Santo, ainda não tinham a consciência da obra redentora de Cristo na cruz. Tudo que nós fazemos não é para o Senhor, para que o Senhor nos dê coisas. Tudo que nós fazemos é para o Senhor, porque o Senhor nos deu vida em Jesus. Tudo que nós fazemos, se estamos aqui até agora, até essa hora, é porque nós somos gratos pela Tua redenção por nós na cruz. Se estamos aqui vivendo o Teu chamado, Deus, é porque o Senhor derramou graça sobre cada um de nós. Todos nós éramos dignos da condenação, mas a Tua graça nos redimiu, nos lavou. A Tua graça nos deu, Deus amado, a vida, a nova vida em Cristo Jesus. Removeu de nós as lepras, as dores do passado, as mágoas do passado, a insensibilidade quanto à Sua presença. E eu declaro sobre os seus filhos e filhas que nós estamos saindo daqui nessa noite sarados no nosso corpo, na nossa alma, no nosso espírito. Se há alguém que ainda carrega ressentimento contra outro alguém, se há alguém que carrega mágoa contra outro alguém, Pai amado, em nome de Jesus, libera hoje. Libera, Deus amado, a cura. Libera em nome de Jesus, Pai amado, o perdão que traz salvação, transformação. Assim como o Senhor nos perdoou, que nós possamos perdoar os nossos ofensores. E eu quero convidar você nesse momento, você que carrega alguma mágoa, você que carrega alguma dor, alguma ferida, hoje é noite da sua cura por completo, da sua libertação por completo. E Deus convida você a você falar com Ele. Eu quero convidar todos, coloque a mão sobre o seu peito. Eu quero te convidar a você curvar sua cabeça. E eu quero convidar você a liberar perdão, seja para quem quer que for, seja um irmão seu aqui de dentro da igreja. Talvez você está carregando mágoa contra alguém que está lá longe. Talvez você está carregando mágoa contra alguém que nem tem mais acesso a você. Você nem tem mais acesso a essa pessoa, mas você carrega essa pessoa como um cadáver preso nas suas costas. E Deus hoje quer te dar completa libertação pela obra redentora de Cristo na cruz do Calvário. A unção que está liberada aqui nessa noite é para mudar toda a história da sua vida, da nossa vida, e nos levar à travessia completa do propósito e no projeto de Deus. Então libere perdão. Diga para o Senhor: Deus, eu libero perdão nessa noite. E fale o nome da pessoa, ainda que você não quiser falar com a sua boca, mas fale no seu pensamento. Deixa Deus saber. O Espírito Santo consegue ler e entender os seus pensamentos. Ele ouve o seu coração. Então fala com Ele. Libera perdão para esse homem, libera perdão para essa mulher, libera perdão para esse filho, para essa mãe, para esse pai, para esse irmão, irmã, para quem quer que for. Libere o perdão nessa noite. E se você tem vivido um tempo onde você tem se embaraçado em coisas que não são pecado, mas que você sabe que são embaraços, fale com Deus nesse momento e diga para Ele: Senhor, hoje eu tomo a decisão de me desembaraçar. Eu não vou mais ficar preso a embaraços, porque eu não quero que os meus embaraços se tornem pecados.
Eu não quero viver distante da tua presença, eu quero viver na tua presença. Rompa com todo embaraço hoje, rompa com todo embaraço hoje, ainda que doa em você, rompa com o embaraço para que você possa viver a libertação e a bênção de Deus. Tem embaraços que impedem a gente de avançar e de viver o projeto de Deus, mas Deus está dizendo para você: rompa com o embaraço. Pai, em nome de Jesus, há filhos liberando perdão, há filhas liberando perdão, há filhos e filhas tomando a decisão de romper com embaraços. Pai, em nome de Jesus, vem com tua cura, vem com tua purificação, vem com a limpeza produzida pelo sangue de Jesus na cruz do Calvário e lava as nossas vestes. É o pedido que te fazemos em nome de Jesus, e que ao sair daqui, a nossa vida, a nossa semana, Pai amado, seja, Deus Santo, de glória, de presença do Senhor, que nós possamos comer da tua presença, nos alimentar do pão que desce do céu todos os dias. O Senhor está nos dando o privilégio de viver uma travessia gloriosa, e nós te pedimos: ajuda-nos, Deus, ajuda-nos a cumprir o teu propósito para nós. É a oração que fazemos a ti, em nome de Jesus. Levante sua mão e diga: eu estou saindo daqui transformado pelo poder da palavra de Deus. Aleluia. Só quem crê nisso aplauda o Senhor, glorifique o nome dele. E que o amor de Deus o Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do nosso maravilhoso amigo Espírito Santo estejam sobre todo o povo de Deus que aguarda a volta de Jesus. Que haja paz sobre a nossa casa, a nossa vida e a nossa família. Que haja paz sobre o Israel espiritual de Deus na face da terra. E os que concordam com isso, digam amém. Que Deus abençoe a sua vida. Vai na paz do Senhor Jesus. E lembre-se, não tenha medo.